Outro dia uma aluna me perguntou se poderia usar esmalte de unha para invernizar sua peça. Fazia muito tempo que eu não via mais nada sobre isso, mas eu já volto aqui para contar essa história. Olá, meu nome é Beatriz Cominato, eu sou artista e instrutora de Polymer Clay e assino toda a linha de produtos da PV Clay, que é a nossa cerâmica plástica do Brasil. Lá pelos anos 2000 e pouco, não sei por que raio que começaram a divulgar o uso de esmalte de unha incolor para selar ou mesmo para dar brilho nas peças de cerâmica plástica. Com isso, quase todo dia alguém me ligava pedindo ajuda para salvar algum trabalho, alguma peça que ficou um grude só, tudo melado. Só faltava deixar uma mensagem gravada na minha secretária eletrônica pedindo, pelo amor de Deus, não aplique esmalte de unha. Gente, estava um caso muito sério. Alguém ensinou errado, mas na hora do socorro não resolvia ou não atendia, não sei, porque era a mim que vinha pedir ajuda. Eu já havia aprendido na prática o que acontece quando nós usamos esmalte de unha. Eu sabia que essa história não ia prestar nadinha. Eu trabalhava com a massa importada e o verniz estava em falta na importadora. E esse era o maior problema de depender somente de material que vem de fora. Faltavam alguns produtos e até chegar nova remessa na importadora, ficávamos assim, olha, às vezes até alguns meses aguardando. Imagine cores básicas essenciais e outros produtos tão importantes acabarem e você ficar aguardando nova importação, liberação de alfândega e tudo mais. Gente, era um caos. Aliás, esse motivo que me levou a querer encontrar quem pudesse desenvolver uma marca nacional, que está aqui, ó, a nossa PV Clay, que é a prova. Mas esse é um outro assunto, eu já estou desviando a conversa para variar, né? Então vamos de volta ao caso aqui do nosso esmalte de unha. Uma revista bem conhecida na época me pediu para fazer algumas peças com tema natalino para ilustrar uma matéria. Eu fiz alguns cartões de Natal lindos, bidimensionais, decorados com a massa e apliquei pigmento em pó dourado em algumas partes da massa. E para fixá-lo melhor, eu queria envernizar, mas o meu verniz havia acabado. Fui até a loja da importadora e na dica não tinha nem sombra de nenhum verniz e nem previsão da chegada. E o prazo para entregar os cartões estava assim, gente, super em cima. Tive então a brilhante ideia de aplicar o esmalte de unha incolor em uma pecinha que eu tinha em casa. Fiquei bem animada, vi que a pecinha secou bonitinho. Então eu logo apliquei nos cartões, no dia seguinte, tudo sequinho, levei até a editora. Todos secos, perfeitinhos. Uns 10 dias depois, eu fui lá buscar de volta. Levei um baita susto quando eu cheguei em casa. Eu abri a caixa, os cartões estavam todos melados, um grudado no outro. Gente, era um grude só. Para minha sorte, a editora havia fotografado logo que eu enviei antes dessa reação, então deu tudo certo. Aí eu conferi essa outra pecinha que eu havia testado e havia secado. E aí eu fiquei surpresa, porque ela continuava sequinha. A única diferença é que os cartões que melaram estavam dentro de uma embalagem plástica fechadinha. E essa de casa estava aberta ali em cima da minha mesa de trabalho. Então eu resolvi testar se não estava aí o problema. Eu peguei essa pecinha que estava seca, coloquei num saquinho plástico, deixei fechadinha por alguns dias, guardado lá no fundo de uma gaveta. E quando eu abri, ela estava melada. Então eu percebi, depois de mais testes, que em todas as situações o esmalte de unha melava a peça, mas com ela abafadinha no plástico, acelerava esse processo. Testei também outras marcas de esmalte incolor, que eram poucas na época, né? E o problema sempre se repetia. Claro que hoje eu sei que o problema são os plastificantes presentes nos esmaltes que podem reagir com os plastificantes da massa. Mas, gente, isso não se aplica aos esmaltes de unhas de secagem UV, pois, na verdade, a composição dele é totalmente outra. Eles são resinas e, por isso, eles podem ser utilizados, não vão dar essa reação, mas eles necessitam da cabine de secagem UV para eles endurecerem, tá? Hoje também existe uma infinidade de marcas de esmalte normais, mas desse tipo com plastificante, sei lá, vai que algum de repente dê certo, que o componente não reaja com a massa, mas eu acho muito difícil. E eu não arriscaria ainda mais, sabendo que hoje nós temos produtos específicos para o Polymer Clay, que no caso da nossa PV Clay, é o verniz com brilho, que é o gloss, ou se você quiser apenas selar e tirar totalmente o brilho, é o mate. Na mesma época eu também havia experimentado o verniz vitral incolor. Gente, melou tudo. Eu resolvi testar da mesma forma também no saquinho, não deu outra. Só que eu já havia enviado peças para a Itália que secaram quando eu apliquei, eu não sabia disso ainda, e chegaram todas grudadas.
grudadas, gente, o fiasco total, que vergonha. Então é isso, fica também essa dica para não estragar o seu trabalho. E a pergunta da minha aluna me fez voltar no tempo, eu nem lembrava mais dessa onda do esmalte, gente, isso foi muito louco na época. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!